gente só pode meditar dia e noite na lei do Senhor, como diz a regra, amando e convivendo com os irmãos. E sabe qual é a porta para chegar até Deus? Só tem uma porta. É o próximo, o irmão. Quem não ama o irmão não pode chegar até Deus, não é verdade? E no juízo final nós vamos ser chamados por Deus. Ele vai dizer assim: meu irmão, pode vir, porque eu tinha fome, você me deu de comer. Eu estava com sede, você me deu de beber. Eu estava sem casa, você me deu um barraco. Eu estava sem roupa, você me deu roupa. Lembra? E o fulano que Jesus disse para ele assim: Senhor, eu fico agradecido, mas eu não lembro de ter dado comida para o Senhor. Eu não lembro de ter dado água para o Senhor. Eu não lembro de ter dado uma casa para o Senhor. Não está lá? E o que Deus vai dizer? Pois é, aquela vez que você ajudou aqueles pobres lá na rua, era a mim que você estava dando de comer. Aquela casinha que você arrumou para seu vizinho, era eu. Que você quer dizer, Deus está presente no próximo que nós procuramos ajudar. O próximo é a porta para a gente poder chegar até Deus, e não tem outra porta. Esta presença dos pobres está sempre presente nas preocupações da gente e em tudo. Então, viver a fraternidade em obediência, em obséquio de Jesus Cristo. Obséquio é servir, com a regra de com o coração puro e consciência serena. Então, em obséquio de Jesus Cristo. Aí a gente às vezes pergunta, todos nós acreditamos em Jesus, não é verdade? É o centro de tudo. E lembra que uma vez Jesus disse para os discípulos assim: escuta, quem é que o povo diz que eu sou? Lembra? Até Jesus estava interessado em saber o que o povo pensa de mim. Aí disseram: bom, tem gente que o senhor acha que é o profeta Elias que voltou, que o senhor é um dos profetas, que o senhor é Jeremias, e ninguém acertou. Aí Jesus encostou os discípulos na parede e disse assim: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Se fosse aqui, se a gente fosse perguntar a nós que estamos aqui, né? Quem você diz que é Jesus? Será que nós íamos ter a mesma resposta de todos nós aqui? Acho que não. Mas cada um tem uma imagem de Jesus dentro do coração, não tem? E de vez em quando é bom a gente parar, quando a gente está rezando, e se perguntar a si mesmo: afinal, quem é Jesus para mim? E sabe que também é bom perguntar: e quem sou eu para Jesus? Às vezes é bom perguntar: quem sou eu para Jesus? Mas, sobretudo, quem é Jesus para mim? Jesus também estava interessado. E uma vez, eu procurei na nossa regra, procurei saber, na nossa regra, Jesus está no começo, no meio e no fim. A presença de Jesus está na regra do karma em todas as páginas, implícita ou explicitamente. Eu tentei enumerar todas as coisas, até eu escrevi aqui, deixa eu ver. Quem é Jesus? A sacola. Aí ele levou lá. Não, os óculos. Os óculos estavam na... Tá. Não,
Deixa eu vou achar. Achei. Viver em obséquio de Jesus Cristo. Seguir Jesus. Jesus passou, viu 2 pescadores, olhou para eles e disse: vem e siga-me. Eles foram atrás. Viu um publicano chamado Mateus ou Levi, sentada no lugar da cobrança dos impostos. Siga-me, foi atrás. Seguir Jesus, todos nós tentamos seguir Jesus. Seguir Jesus, viver em obséquio de Jesus, é a mesma coisa. Significa 3 coisas. Primeiro, um professor. Jesus nunca é chamado de professor, já reparou? Jesus é mestre, né? Jesus não é professor da aula. Eu dava aula durante um tempo, uma determinada hora e volta para casa. Professor, e os alunos também voltam para casa. O mestre tem discípulos que convivem com o mestre 24 horas por dia. Então, seguem sempre olhando para poder seguir o exemplo dele, imitar aquilo que ele faz, o discípulo faz. Mas não só imitar, também andar junto. E Jesus disse dos discípulos: vocês estiveram comigo nas minhas provações. Não só imitar, mas também andar. E se o mestre apanha, o discípulo também apanha. Entende? Se o mestre é elogiado, de vez em quando o discípulo também é elogiado. E um terceiro ponto, sabe qual é? É que São Paulo diz na carta aos Gálatas, ele diz assim: eu vivo, sim, mas no fundo não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Lembra dessa frase? Para dizer, seguir Jesus é imitá-lo, ver o que ele fez. Segunda, estar com Jesus. Se ele apanha, a gente também apanha. E o terceiro, Jesus entrar dentro da gente e tomar conta de tudo da vida da gente. Isso é viver em obséquio de Jesus Cristo. Não é fácil. Não é fácil, mas é uma vida inteira que a gente tem para poder praticar e irradiar este viver, seguir Jesus. E na nossa regra, eu tentei anotar tudo que a regra diz sobre como seguir este Jesus. Primeiro, vê se vai lá, tá, procurar a sacola que eu deixei, lá dentro da sacola está os óculos. Então, a primeira coisa na prega, Jesus é o ideal nosso. Diz assim: viver em obséquio de Jesus Cristo, servir a Ele de coração puro e de consciência serena. Esta frase é da regra do carro, é a regra que nos orienta desde 1249. Depois também, qual o caminho que a regra indica para a gente poder viver em obséquio de Jesus Cristo? É meditar dia e noite na lei do Senhor. Meditar dia e noite na lei do Senhor. O Senhor é Jesus, e a lei de Jesus é toda a Bíblia, a lei, o Evangelho, tudo que ele fez, meditando nas palavras. Eu faço aqui uma pergunta, eu sei que já sei a resposta, mas é bom ver. Quem tem Bíblia em casa, levanta a mão. Todo mundo. Eu já sabia. Agora, tem outra pergunta que não vou fazer, mas acho que todo mundo faz. Quem lê a Bíblia todos os dias um pouquinho? É muita gente. Mas no fundo eu penso, mesmo as pessoas que não levantaram a mão, meditam também sempre um pouquinho da Bíblia todos os dias. O que é isso? Agora sim. Era esse o problema, viu, gente? Quando fica velho, dá nisso, viu? Então, na regra, a primeira coisa, o caminho para poder seguir Jesus é meditar dia e noite na lei do Senhor.
Alguém perguntou uma vez, mas como é que pode dia e noite? De noite eu tenho que dormir. Mas é maneira de falar, constantemente ter Deus presente no pensamento da gente. A fonte para poder seguir Jesus, a regra diz assim, uma vez por dia, a celebração da Eucaristia. Aí mantém, é a fonte onde a gente tira a força para poder viver essa. Depois, um meio muito importante que a regra oferece para seguir Jesus, sabe? Vocês se lembram como é que a regra indica o jejum que a gente tem que fazer? Era fazer jejum desde 14 de setembro até Páscoa do ano seguinte. Hoje em dia não tem mais, mas por detrás disso o que tem é o seguinte: ter sempre presente a imagem e os fatos de Jesus na vida, pensar muitas vezes nas frases, nas palavras, nos exemplos que Jesus deixou. É o meio importante. Depois, um aviso diz assim: aos que querem seguir Jesus, a regra diz: prepare-se que vocês vão apanhar e dar dificuldades, como Jesus também teve. E o próprio Jesus diz no Evangelho: quem quer me seguir vai ter vida difícil. Depois, um conselho, sabe o conselho que a regra dá? Ler muito as cartas do apóstolo Paulo. É engraçado. A regra ensina e pede, porque Paulo, ele chegou a dizer: vivo, mas já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Então, esta atenção, leitura das cartas de Paulo pode ajudar a gente, que Paulo deixou Jesus entrar dentro dele. Ele tinha um modo de viver, descobriu que estava totalmente errado, chegou a perseguir e depois caiu do cavalo e modificou por completo a vida dele. Então a palavra dele tem autoridade para a gente, deixando para deixar Jesus entrar dentro de nós. E depois tinha entre os primeiros carmelitas no Monte Carmelo alguns que viviam mais ou menos assim, sabe? Não trabalhavam muito, não rezavam muito. Aí diz: ordena e suplico em nome de Jesus Cristo, para que trabalhando em silêncio ganhem o seu pão. Que não faziam nada e na hora de comer batiam na porta do outro e pediam um pouquinho de pão. Então, estes também, em nome de Jesus Cristo, por favor, emende a sua vida. Ainda recomenda, coloca ao superior, diz: olhe sempre para a imagem de Jesus, para vocês poderem viver bem. Isto é o que a regra informa sobre Jesus da nossa vida. O prólogo da regra apresenta o viver em Jesus Cristo como o ideal supremo da vida no Carmelo. No texto da regra todo, Jesus aparece como o caminho para se chegar a realizar este ideal. E na conclusão a regra diz: Jesus é aquele cuja presença se busca e cuja vinda se espera na vida. Então, na regra Jesus, nós temos que viver em obséquio de Jesus. Jesus é aquele que chama, anima, avisa, orienta, critica, suplica, ordena, recomenda, propõe, sugere e aconselha, faz tudo. Ele é que nos anima em todas as coisas. Em obséquio de Jesus Cristo. Vivo, mas já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Então, a gente pergunta: quem é Jesus para mim? Eu assim, repito, cada um vai pensando
sobretudo em dias de retiro, que a gente tem um pouquinho mais de tempo, a deixar penetrar. E quando a gente vai lendo os textos da Bíblia, a gente vai confrontando, será que eu sou ou não sou aquilo? E a Bíblia nos vai iluminando e mostrando em que a gente está certo e em que a gente tem que se corrigir. E tem 3 títulos de Jesus. E uma vez passei o pente pelo Novo Testamento todo para achar os títulos e os adjetivos que Jesus recebe. Sabe quantos? Mais de 100. E se fosse procurar mais, porque quando você gosta de uma pessoa, você vai dar muitos títulos, não é verdade? Em casa, quando o marido gosta muito da mulher, ela recebe um bocado de nome no nome, um bocado que só ele conhece. Assim também Jesus foi recebendo muitos nomes. Alguns dos nomes vêm do próprio Jesus, outros vêm dos primeiros cristãos. E tem uma frase de Jesus em que aparecem os 3 nomes que Jesus mais gostava de usar. Sabe qual é a frase? Ele diz: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate para muitos. Esta frase é conhecida, é do Evangelho de Marcos, no capítulo 10, versículo 45. Lá está escrito: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate para muitos. Primeiro título é Filho do Homem. Este nome, sabe quantas vezes aparece na Bíblia? 84 vezes, só nos Evangelhos, e uma vez nos Atos dos Apóstolos. Jesus gostava desse título. Outro título, servo. Eu não vim para ser servido, mas para servir. Nós não estamos no mundo para ser os melhores. Quem quer ser o primeiro, seja o servo de todos. Jesus é servo. E o terceiro, que dá sua vida em resgate para muita. Resgatador. Sabe o que significa isso? No tempo de Jesus, se o filho mais velho era que tinha que defender os filhos menores. E se uma pessoa, por exemplo, corria o perigo de cair na escravidão, o filho mais velho tinha que resgatá-lo. Jesus é nosso irmão mais velho que nos resgatou. Ele pagou o preço para nós poder ficar livres. Esses 3 títulos: Filho do Homem, Servidor e Resgatador. Eu vou explicar amanhã cada um dos 3 para a gente saber quem é este Jesus em cujo obséquio nós temos que viver. Filho do Homem. A gente, para nós, é um termo meio esquisito, né? Sabe o que significa? O profeta Daniel teve uma visão muito bonita dos reinos do mundo daquela época. Babilônia, Pérsia e outros. E cada reino era o capítulo 7 do livro de Daniel do Antigo Testamento. Todos esses impérios são apresentados sob a forma de animais terríveis, porque no fundo também o império neoliberal de hoje é um império que pode ser apresentado como animal. São impérios animalescos. Desumanizam a vida e não humanizam. Basta ver o que acontece quando cresce uma cidade. Muita gente não tem onde morar e acaba em favelas. Não tem tanta desumanidade em todo canto. É fruto da organização do mundo, dos impérios de